parábolas para tentar, de alguma forma, exemplificar essa questão da caridade. Porque, afinal de contas, para nós, muitas vezes, a compreensão do ensinamento do Cristo é um pouco vaga. Então, nós vamos utilizar das próprias parábolas de Jesus para tentar trazer de uma forma mais concreta o ensinamento que ele nos propõe. E a primeira história está narrada pelo evangelista Mateus. E ele conta que quando o Filho do Homem, ou seja, naquele momento onde nós estaremos predispostos ao julgamento, à transição, quando vier este Filho do Homem, Jesus novamente, acompanhado de todos os anjos, ou seja, dos espíritos bons, dos espíritos puros, e ele vai reunir todas as nações e vai separar uns dos outros. Então Jesus faz uma figura de linguagem, explicando que neste dia em que ocorrer esta transformação do nosso planeta, nós seremos separados de um lado e do outro. E simbolicamente ele fala de um rei. E este rei vai dizer para aqueles que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, tomem posse do reino que foi preparado para vocês. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu não tinha teto, vocês me hospedaram. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. E quando eu estava preso, vocês foram me ver. E este rei também vai dizer assim: vocês que estão à minha esquerda, afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, e ele repete o discurso que fez para o outro grupo. E daí perguntam: Senhor, quando que nós te demos de comer ou não te demos de comer? Quando que nós te vestimos ou não te vestimos? Ou quando nós te visitamos ou não te visitamos? E este rei vai dizer assim: toda vez que vocês fizeram ou não fizeram isso aos mais pequenos, também a mim vocês fizeram ou não fizeram. Esta história reflete mais ou menos a ideia de que toda a vez que nós damos de comer, damos de beber, vestimos, ou seja, que nós de alguma forma ajudamos as pessoas, nós estamos fazendo isso diretamente a Deus. Por quê? Se nós que somos pais, acredito que existem muitos aqui que são pais, são mães, se quando eram crianças, um amiguinho na escola, de certa forma mordia o nosso filho, brigava com o nosso filho, fazia alguma coisa com o nosso filho, nós não íamos até a escola defendê-lo? Ou quando um filho nosso é vítima de uma injustiça, nós não tentamos de alguma sorte também protegê-lo? Da mesma forma, Deus, que é nosso Pai maior, é uma expressão maior de paternidade, vai agir assim conosco. Então, quando nós socorremos um dos filhos de Deus, nossos irmãos, nós estamos fazendo isso diretamente a Deus, simbolizado aqui na parábola como o rei. Mas existe uma outra parábola, agora anotado por Lucas, que um doutor da lei, que eram as pessoas mais sábias daquela época, tentando de alguma forma pegar Jesus em contradição, diz assim: mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus, com aquela capacidade de conhecer as pessoas intimamente, diz assim: o que está escrito na lei? O que você lê na lei? E ele diz: lá está escrito que nós devemos amar o Senhor nosso Deus
de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos, disse o doutor da lei. Então, Jesus responde: faz o mesmo e você viverá. De certa forma, frustrando o doutor, que queria, de alguma maneira, pegar Jesus em contradição. Mas o homem não se deu por vencido. Mestre, quem é meu próximo? Tentando ainda pegar Jesus, de certa forma, em equívoco. E Jesus, para exemplificar isso, conta outra história. E ele diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Jericó e, enquanto caminhava, foi vítima de ladrões que o tiraram todas as roupas, todos os bens, largaram ele na estrada semi-morto e cheio de ferimentos. E, diante daquela cena, dali a alguns momentos, passa um sacerdote. Passa alguém que detinha algum conhecimento, que de certa forma era um representante de Deus aqui na terra. Nós podíamos contextualizar no movimento espírita, passa um expositor espírita, que fala tanto de Jesus, fala tanto do bem, e olhando para aquele homem, não se toma de compaixão e segue adiante. Dali a pouco, passa um levita, e também olha para o homem caído lá, todo sujo, ensanguentado, e segue adiante, sem dar muita atenção. Qualquer semelhança com a realidade dos dias de hoje é mera coincidência. Mas eis que passa um samaritano. E os samaritanos, naquela época, eram pessoas que eram mal vistas pelos judeus, por conta da própria história do povo judaico. Então os samaritanos eram a escória da população para os judeus. E passa o dito samaritano, que, olhando para o homem caído, pega aquele homem, se aproxima dele, passa um óleo medicinal nas feridas, coloca-o no seu cavalo e o leva até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, diz: olha, você cuida desse homem, eu vou deixar aqui pago as despesas dele, e quando eu voltar da minha viagem, se ele tiver mais alguma despesa, eu também pago, disse o samaritano ao dono da hospedaria. E assim, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual você acha que foi o próximo daquele homem que havia sido assaltado? E o doutor da lei disse: foi o samaritano. Então Jesus disse: vai e faz o mesmo, dando um pequeno puxão de orelha naquele homem que queria, de certa forma, embaraçar o Mestre Jesus. Bom, com base nessas duas histórias que Jesus nos apresenta, essas duas parábolas, nós podemos, de certa forma, contextualizar um pouco mais a questão da caridade. E Allan Kardec vai dizer que toda a moral de Jesus está embasada em dois princípios, que são a humildade e a caridade. Princípios esses que ele, durante toda a vida, exemplificou. E vejam que Jesus não tinha recursos, não era rico. Então a caridade que ele exerceu a todo momento foi a caridade moral, a caridade do apoio, do amparo, do consolo. E a humildade também, desde o fato de ele ter nascido numa estrebaria, numa manjedoura, quando, com toda a sua evolução espiritual, se ele julgasse bom, poderia ter nascido como um grande e poderoso rei. Mas para exemplificar a humildade, ele procura nascer desta forma. E essas duas virtudes, que são a base do cristianismo, Kardec vai dizer que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Contrárias. Porque se eu sou egoísta, se eu penso em mim em detrimento dos outros, eu não posso fazer a caridade. Porque, afinal de contas, todas as minhas atitudes, se eu sou egoísta, tenderão para a minha satisfação. Até mesmo a caridade de Facebook,
A gente dá alguma coisa e tira uma foto para todo mundo ver. Não estou ajudando porque quero ajudar, mas para ganhar likes, curtidas e etc. E a humildade também é contrária ao orgulho. Aquele orgulho no qual eu me sinto superior às outras pessoas. Então a humildade é me reconhecer igual aos outros, irmão dos outros. E neste capítulo 15, Allan Kardec vai falar especificamente desta questão da caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação. Mas é preciso que nós façamos alguns raciocínios, algumas reflexões a respeito disso que Kardec propõe e disso que Jesus também propõe. Na primeira história, Jesus vai falar do julgamento, que o dia que nós formos julgados, Deus vai separar de um lado os bons, do outro lado os maus. E é claro que esse julgamento é uma figura de linguagem. Deus não vai com um martelo bater na nossa cabeça e dizer: vocês foram maus, vão para o inferno. Não é assim que as coisas funcionam. Nós somos julgados a todo tempo. E Deus colocou dentro de nós um instrumento julgador, um instrumento de equilíbrio, que é a nossa própria consciência. Então, este momento de julgamento ocorre a todo instante na própria aplicação da lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu faço de bom redunda em algo bom. Tudo aquilo que eu faço de mal, com certeza, trará consequências negativas para a minha vida. Então, esse julgamento, que acontece a todo instante, ele não leva em consideração as questões materiais. Não leva, por exemplo, a algum ritual, alguma gesticulação exterior, alguma prática. Esse julgamento que nos proporcionará a salvação, ele leva em conta apenas aquilo que nós efetivamente realizamos, as nossas ações. Lembrando que nós somos responsáveis na lei de ação e reação pelo mal que nós fazemos. Ninguém tem dúvida disso. Se eu faço mal, eu vou receber uma coisa negativa. Porque eu gero uma energia ruim. Mas eu também sou responsável pelo mal decorrente da minha omissão, do bem que eu não fiz. Então, na parábola do samaritano, aquele sacerdote, aquele levita, que passam ao largo da pessoa ali sofrendo, serão responsabilizados, apesar de não terem feito nada. Não foram eles que machucaram o viajante. Não foram eles que assaltaram o viajante. Então, em tese, eles não estariam sujeitos à ação e reação. Mas o fato deles terem se omitido gera também uma responsabilidade. Então, nós somos responsáveis pelo mal resultante do bem que nós não fazemos, pela nossa inércia. Vejam como isso é realmente preocupante, porque normalmente a gente leva a nossa vida tranquilamente, tá tudo bem, então eu estou de bem com Deus, porque eu não faço mal a ninguém. Eu lembro da minha mãe que fala assim: ela é católica, eu não matei, não roubei, não preciso ir na missa. Quando na verdade, somos responsáveis também, não só por aqueles que matamos ou roubamos, mas pelas nossas omissões, as nossas faltas de praticar o bem. Então, Jesus, e por conseguinte a codificação de Kardec, coloca a caridade em primeiro plano. A caridade em primeiro plano. Sem ela nós não alcançaremos esse estado de salvação. E é importante aqui abrir outro parênteses, porque a salvação também não se dá por uma varinha mágica de condão, onde Deus olhando para um ou para outro: você eu gostei, então você está salvo. A salvação é um processo individual
de crescimento, de evolução. Jesus não veio nos salvar. Não veio nos salvar. Ele veio nos apresentar um roteiro para que nós pudéssemos alcançar esse estado de salvação, esse estado de evolução, de crescimento. Jesus não vai pegar os nossos erros, os nossos, entre aspas, pecados na linguagem religiosa e carregar nos seus ombros e nós estaremos tranquilamente no reino dos céus, contemplando Deus por toda a eternidade. Jesus nos deu um roteiro, que é exatamente o roteiro da caridade, do amor, do perdão. Se nós não seguirmos esse roteiro, o nosso processo evolutivo ficará truncado. E por conseguinte, nós não alcançaremos esta salvação. Ou seja, a própria conquista da nossa evolução espiritual. Em outras palavras, nós só alcançaremos a perfeição, a felicidade, se nós realmente arregaçarmos a manga e nos colocarmos à disposição do trabalho em favor do próximo, em favor de nós mesmos, em favor do progresso de toda a humanidade. Eu lembro de uma história que eu já contei outras vezes aqui, mas as histórias espíritas são sempre boas de ser recordadas, e conta a história do Wilson. Me perdoe se houver algum Wilson aqui, é uma historinha que está lá e é esse nome que está na história. Mas o Wilson saiu do cinema, e era uma noite muito fria, e ele tentou, meio encolhido, se desviar do vento, se esconder numa marquise, andar para cá, andar para lá, até que em determinado momento ele encontra um homem sentado, se protegendo, com jornais daquele vento frio de inverno pontagrossense. E ele olha para aquela pessoa, como que tomado de certa compaixão, brinca com o homem, treinando para virar picolé, mas ele vê que aquilo não era uma situação para brincadeira. Porque afinal de contas o senhorzinho ali, coberto com jornais, se protegendo do frio, tremia de febre, tossia muito. E o Wilson percebeu que se aquele senhor ficasse ali, ele morreria de frio naquela noite, que prometia ser uma das mais frias do ano. Ele, muito prestativo, pegou o telefone de um albergue, ligou para lá. Ah, não existe vaga. Ligou para a polícia, ligou para os bombeiros, tudo estava ocupado. Wilson aborreceu-se e disse: assim não dá, ninguém colabora. E foi embora, deixando o homem coberto com os jornais na noite fria. O frio, naquela noite, como era de se prever, foi implacável. E no outro dia, quando o lojista chegou para abrir a loja, eis que ali estava o velhinho que havia desencarnado de frio naquela noite. Vejam que a gente não está fazendo apologia para sairmos recolhendo em nossas residências as pessoas que acabam residindo na rua. Existem alguns aspectos, inclusive de segurança, nós sabemos. Mas exemplifica muito bem que seremos também responsáveis por nossa omissão, por aquilo que nós não fazemos, por aquilo que deixamos de fazer. Então sempre a pergunta: fizemos tudo quanto era possível para resolver essa situação? E não precisamos ir longe. Será que tivemos a paciência necessária para ouvir aquele nosso avô, aquela nossa avó, que conta a mesma história fazem 20 anos toda vez que nos encontramos? Será que tivemos paciência e tolerância com aquele parente difícil que nos espezinha a cada instante? Será que, de alguma forma, colaboramos com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de trabalho, sendo mais prestativo, mais amistoso, mais caridoso? Então, a história do Wilson aqui, ela se repete em todos os aspectos da nossa vida. Porque nós podemos dizer assim: ninguém colabora, e nós sermos mais um desses que não colabora com nada, ou fazermos efetivamente alguma coisa para que
um mundo ao nosso redor seja um mundo melhor. Quando Jesus é interrogado pelo doutor da lei, na parábola do samaritano, ele apresenta, através das próprias palavras do doutor da lei, o maior mandamento, dizendo que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, deixando muito claro que estes dois mandamentos são unidos e não podem ser dissociados. Ou seja, nós não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, e não podemos amar o nosso próximo sem amar a Deus. Podíamos perguntar, quem que é nosso próximo? A parábola responde: todo aquele que está no caminho. Todo aquele que está no caminho. Caído, ensanguentado, perturbado, desequilibrado, sofrendo, doente, com dificuldades. Todos aqueles que passam pelo nosso caminho são nosso próximo. E não adianta nós dizermos assim, porque eu amo a Deus, porque Deus faz parte da minha vida. Mas se nós não nos esforçamos para ajudar aqueles que estão no nosso caminho, sejam parentes, sejam amigos, sejam desconhecidos. Então esse processo de evolução e de crescimento espiritual, que faz parte da nossa existência, passa efetivamente por aquilo que nós fazemos em favor do nosso próximo. A caridade, meus amigos, tornou-se então para nós espíritas uma espécie de estandarte, de lema. Até algumas denominações religiosas reconhecem os grupos espíritas pelo trabalho na caridade. Existem muitas instituições que abrigam idosos, crianças, desvalidos de toda a ordem. Mas é importante entender que para nós espíritas a caridade não pode ser uma virtude passiva. Como nós falamos, uma virtude de omissão. Ela é preciso ser uma virtude ativa. E para fazermos o bem, é preciso a nossa vontade, a nossa ação. Para fazermos o mal, muitas vezes basta a inércia, basta a negligência, basta cruzar os braços, basta ficar quieto, basta não fazer nada. Mas para fazer o bem é necessário o nosso esforço. Por isso que tão poucos de nós, e aqui eu me incluo como o primeiro da fila, temos dificuldades de praticar o bem. Porque fazer o bem cansa, dá trabalho. Brigar com alguém que talvez não simpatize conosco, ou que tenha ideias diferentes, como está acontecendo muitas vezes nas redes sociais, só porque fulano não pensa igual a mim, eu acabo criando algum conflito, isso é muito fácil. Mas efetivamente acolher a pessoa que pensa diferente, conversar, aceitar, realmente fazer algo de bom por aqueles que são diferentes de nós, isso dá trabalho, isso não é fácil. Por isso que praticar a caridade é um ato de trabalho constante, de vontade ativa. Emmanuel, quase encerrando a nossa conversa, vai falar assim, no livro Palavras de Vida Eterna: procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É preciso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar do infinito amor. Nós precisamos esperar, ter essa esperança, essa fé. Mas é justo aprender como. Todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida,
porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. Que nós possamos efetivamente, todos nós aqui, sermos trabalhadores do Cristo, trabalhadores do bem. Mas para que este trabalho efetivamente traga bons frutos, é preciso saber como e para quê. E aí que a doutrina espírita é fabulosa, no sentido de nos instrumentalizar para que nós possamos praticar o bem com sabedoria, com conhecimento de causa. Seja participando dos esclarecimentos doutrinários, nas palestras, de grupos de estudo, com a leitura de incontáveis obras que a Casa Espírita nos oferece. Temos a biblioteca, temos a livraria. Agora, final de janeiro, dia 31 de janeiro, retorna o ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Terça-feira, 20 horas, e no sábado, às 15 horas. Então, são oportunidades de nós trazermos alguns recursos a fim de que nós tenhamos condições de realizar o bem com sabedoria, ajudando o próximo e, por conseguinte, ajudando a nós mesmos. E para encerrar a nossa conversa, eu acho que ninguém, ou poucos, durante a história da humanidade, apresentaram a caridade de uma forma tão lúcida quanto Paulo, o apóstolo dos gentios, quando envia sua primeira carta aos Coríntios. E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, caridade, eu seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, da mediunidade, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes daqui para acolá, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu desse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, de nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não fala mal de outrem, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falta, mas havendo profecias, vão ser aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas, sem dúvida, o maior destes é a caridade. Fica o nosso convite para que exercitemos este amor a todo instante em nossa vida, fazendo o bem para que também sejamos merecedores de todo o bem. Agradecemos de coração aos amigos aqui presentes, aos amigos que nos acompanharam pela rede social. Nós tivemos um probleminha no início da nossa transmissão, mas também fica o nosso abraço àqueles que estão em casa. E vamos à nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de aqui estar, rogando que Ele possa nos acompanhar ou permanecer em nosso lar, trazendo-nos segurança, tranquilidade, oportunidade de fazer o bem, discernimento para identificarmos essas oportunidades, enfim, tudo aquilo que precisamos para o nosso processo evolutivo. Agradecemos também aos bons espíritos que estão nos assessorando, nos amparando, e pedimos que eles possam nos acompanhar agora na tarefa dos passes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, queridos amigos.